Oi pessoal, aqui é o Leandro Garcia da cidade de Campinas. Eu gostaria de dar uma dica muito útil relacionada ao uso do Chat GPT. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Normalmente, quando a gente vai pedir a opinião, as nossas mães, os nossos pais, sempre aconselham assim: pede três opiniões diferentes para ver, né, para constatar se o que se elas estão totalmente alinhadas e se elas fazem sentidos, né? E eu também sou assim, eu procuro sempre três opiniões diferentes, né? Por exemplo, se você vai a um dentista, o dentista pode falar assim para você: "Eu sugiro que você arranque esse dente", né? Tô dando um exemplo. Um dentista fala: "Eu sugiro que você arranque esse dente". Aí você vai para um outro dentista e ele pode falar para você: eu sugiro que você faça uma limpeza nesse dente e arranque essa cárie aí desse dente. E um terceiro dentista pode falar: eu também sugiro que você faça uma limpeza nesse dente e arranque a cárie do dente. Então, isso pode. Isso anula a opinião do primeiro dentista que falou para você arrancar o dente, né? Uma situação bem drástica. Inclusive, eu já me ferrei por causa disso. Porque uma vez quando eu tinha 16 anos, eu sofri uma ruptura do meu menisco, né? O menisco ele é o amortecedor do joelho. O menisco é o amortecedor do joelho e daí eu fui para o médico e eu queria fazer uma cirurgia, né, para consertar esse problema que eu tinha. E eu pedi a opinião do médico sobre isso. E o médico falou assim: eu não sugiro uma cirurgia porque você pode ficar manco para o resto da sua vida. E eu aceitei a opinião dele, né? Ele falou assim: faça fortalecimento do seu joelho e pode jogar bola, pode fazer o que você quiser. E eu fazia o fortalecimento e ia jogar bola. Aí eu torcia, era como se desse uma facada no meu joelho. E eu não pedi a opinião de outros especialistas, né? Eu pedi a opinião dele. Eu não consultei outros dois especialistas, pediatras, né? E ortopedista, desculpa. E eu não consultei a opinião de outros dois especialistas. E, e daí eu fui lesionando cada vez mais o meu joelho, né? Sem saber. Cada vez mais eu fui lesionando. E daí eu peguei e eu fui para um especialista. E daí ele receitou uma ressonância para eu fazer. Aí eu fiz a ressonância. Aí o que aconteceu? Lesão completa do, do LCA, né? Do ligamento cruzado anterior, um dos principais ligamentos do joelho. Então quer dizer, o que era uma coisa fácil de consertar com uma artroscopia, que era o meu menisco, gerou uma lesão completa do ligamento, porque eu não consultei outros dois especialistas. Então a gente sempre tem que consultar os especialistas, né? Três no mínimo. E, e é isso que eu fiz. E voltando para o chat GPT, eu tenho uma dica muito importante sobre o chat GPT. Na verdade, eu criei três contas diferentes, com três e-mails diferentes, para usar o chat GPT. Vamos supor, Leandro Garcia, arroba gmail.com. Leandro Trabalhador, arroba gmail.com. Leandro Garcia Tradutor,
gmail.com. Então eu tinha três contas, né? Tô dando um exemplo. Mas eu tinha três contas. E eu criei contas no chat GPT, três diferentes. E aí eu tenho um tio que ele foi aposentado por invalidez, né? Ele teve um problema na mandíbula e ele foi aposentado por invalidez. Só que daí eles calcularam lá, né, num município aqui, próximo à cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Aí a prefeitura do município dele lá, que ele era, que ele é, né, servidor público, fez o cálculo lá da aposentadoria por invalidez e, e daí deu. Eles só pagaram metade do salário que eles pagavam quando ele era na ativa. Agora ele tá aposentado por invalidez, então eles pagavam metade e fora e não repassavam os benefícios para ele. Aí eu fui consultar, né, o chat GPT. Inclusive é muito útil consultar o chat GPT para questões jurídicas, assim, questões gerais. Ele pode dar uma ajuda bem legal, bem bacana, assim, e pode te orientar em algumas coisas, né? E eu fui consultar, como eu disse, eu tenho três contas, né? E eu fui consultar uma conta do chat GPT e eu dei todas as nuances, né? Daí eu falei para ele procurar na web também, né? Na internet, para ver se faz sentido pleitear o que o meu tio estava querendo, que ele que pagavam metade para ele e pleitear o valor integral, né? Eles não pagam o valor integral por causa da invalidez dele. Aí eu consultei e aí o chat GPT pegou algumas nuances e falou e ele veio com a resposta: não vale a pena pleitear isso aí, porque o seu tio não tem direito, eles já estão pagando corretamente. Eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou pegar as outras duas contas do chat GPT para ver se as respostas se alinham com esse chat GPT, com essa conta aqui. Daí eu consultei as outras duas contas do chat GPT, né? E eles pegaram as nuances e todos os detalhes, né? E eles analisaram os detalhes e eles falaram: não, seu tio tem direito de receber o valor integral e mais as correções do tempo que ele não recebeu, que era de 2008, que ele conseguiu a aposentadoria por invalidez, até 2025. Eles vão ter que pagar esse retroativo e pagar o valor integral. Aí eu falei com o meu advogado e coloquei ele na causa, né? E daí eu consultei. Antes disso eu consultei três contas, como eu falei. Uma deu negativo, do chat GPT, que falou que o meu tio não tinha direito a nada. E as outras duas se alinharam na resposta. Tipo assim, seu tio tem sim direito a receber o retroativo e receber o valor integral, e não a metade dos proventos, né, do salário que ele recebe agora. Aí eu coloquei na mão do meu advogado, né? Eu falei: ó, eu fiz uma pesquisa, né? Nem falei que eu tinha feito do chat GPT, né? Pra não ficar feio. pra não, pra não falar que eu tava viajando, né? Vai que fala que eu tô viajando por causa do chat GPT, né? De alguma resposta. Mas as respostas das outras duas contas se alinharam. E a resposta de uma das contas não se alinhou. Tava muito fora e falou que o meu tio não tinha direito. Aí eu, aí eu falei assim: já que ele tem direito, faz mais ou menos o cálculo, né? Que eu vou apresentar para o meu advogado. E me faz mais ou menos me explica uma maneira de abordar o meu advogado com isso. Aí ele explicou direitinho, fez o modelinho lá, fez os cálculos e tudo que ele poderia tá pendente a receber entre retroativos e salários, né? E daí eu entrei com a causa
Não, eu entrei não. O meu advogado entrou com a causa, né? Para o meu tio. E deu ganho de causa. Ele tem direito a receber o valor integral e não a metade, por aposentadoria por invalidez, né? Que é porque foi considerado uma lesão grave, né? Se enquadrou direitinho e entrou, né? Com com esse pleito, com essa ação judicial, e a prefeitura do município aqui do interior de São Paulo realmente teve que pagar e deu ganho, e a justiça deu ganho de causa. A justiça trabalhista deu ganho de causa para o meu tio. Agora eu não sei, ainda não foi, o valor não foi liberado ainda, eles não pagaram o valor, né? Mas já foi ganho essa causa e ele tem direito realmente a receber o valor integral, né, da aposentadoria e não metade, como eles vinham pagando, e receber o retroativo também. Só que eu não sei se vai sair daqui 2 anos, daqui 6 meses, daqui 3 anos, né? Agora falta essa burocracia, mas essa é uma dica que eu gostaria de trazer sobre o chat GPT. Tipo assim, vocês criarem umas 3 contas e não ter uma resposta como definitiva, que nem eu fiz no caso do meu joelho, né? Por exemplo, ter três respostas do chat GPT. Se quiser pode criar um quarto e-mail, quinto e-mail, né? Mas eu criei três, né? E duas se alinhavam, dizendo que o meu tio tinha direito de receber o valor integral e mais os retroativos. E uma falou, não, seu tio não tem direito. Só que eu não acreditei nessa uma, né? Eu já estou vacinado quanto a isso, porque como eu falei sobre o meu joelho, eu não, eu pedi uma opinião somente e quando eu devia de pedir três, quatro. Então é isso que eu gostaria de deixar como dica do Chat GPT: criar 3 contas e não ter uma resposta como definitiva. Sempre as nossas mães, os nossos pais, eles falam para consultar pelo menos 3 especialistas na área para decidir o que fazer, né? E com relação ao Chat GPT, tem contas diferentes do Chat GPT para ter uma base, uma opinião diversificada e unificada. Isso é importante. Por exemplo, dois falaram que sim, que meu tio teria condições de pleitear o valor integral do salário e não somente a metade, e pleitear os valores retroativos que ele deixou de receber durante esse período de 2008 a 2025. Então, duas contas do chat GPT falaram que sim, que ele teria esse direito, e uma falou que não. E eu fui pela opinião da maioria e deu ganho de causa pro meu tio. E, e ele deu, o chat GPT deu uma opinião bem fundamentada para eu apresentar para o advogado. E isso facilitou bastante, porque eu, como não sou advogado, eu não teria base para falar sobre cálculos ou sobre estimativas para o advogado. E 2 contas do chat GPT auxiliou e disse que sim, e uma conta disse que não. Então eu fui pela opinião da maioria. Como no Show do Milhão, do saudoso Silvio Santos, não sei se vocês lembram do programa do Show do Milhão, que você pedia a opinião dos universitários, né? Aí você ia com a opinião, o participante ia com a opinião da maioria, vamos supor. Quem descobriu o Brasil? A pessoa ficou em dúvida. Aí falou assim, eu quero pedir auxílio aos universitários. Daí tinha 3 universitários. Daí uma por exemplo, falou Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Daí a segunda falou Lampião descobriu o Brasil. E a terceira falou Pedro Álvares Cabral. Então o participante ou a participante, ela ia com a opinião da maioria dos outros dois
universitários que falaram Pedro Álvares Cabral. E uma falou Lampião, então essa daí já foi descartada. Então é sempre como os nossos pais, as nossas mães sempre falam, pede a opinião de 3 especialistas para você fundamentar a sua resposta. Eu não pedi, no caso do meu joelho, e me prejudiquei por causa disso. Então ficou a lição. E então essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês. Dica muito útil. Criar 3 contas do Chat GPT e ver e pedir uma opinião para ver o que a maioria diz, né? 2 contas disse que sim, no caso do meu tio, e uma disse que não. Mas vocês podem fazer isso com vários outros assuntos, tipo um laudo médico, você pedir análise do chat para ver o que está dizendo, ou vamos supor receitas culinárias, pede a opinião, né? Pede dicas e daí compara três receitas, uma pode complementar a outra talvez, e daí você vai sempre com a opinião da maioria. A área trabalhista, se você quiser entrar com um pleito trabalhista e não tem ideia do que aquilo seja, e você quiser comparar e depois para apresentar para o advogado, então 3 opiniões, 3 contas diferentes, né? Essa é a dica que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que tenha sido útil e um grande abraço para cada um de vocês. Deus abençoe a cada um. Um grande abraço. Tchau, tchau.